Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu vou começar o nosso encontro desta noite confessando algo a vocês. Quando eu escolhi esse livro, Cultivo das Emoções, eu queria realmente mexer com a nossa perspectiva dos sentimentos, das emoções e do que fazemos com ela. Dei bastante ênfase ao medo, por acreditando sinceramente que era o que mais me chamaria atenção e talvez a de vocês todos nesta época que nós estamos vivendo, de tantos medos, de tantas incertezas, de tantas situações ainda nebulosas que nos deixam inseguros. E assim foi, fizemos o estudo do medo. Imaginava eu que ao adentrarmos ao estudo do sentimento da raiva, seria algo mais leve e que talvez pudesse até andar de forma bem mais rápida. Realmente nós demoraremos menos no estudo desta emoção, mas não porque seja menos valorizada no livro, mas é que nós já pegamos um certo ritmo, então dá para nós assim fazermos. Se não conseguimos tudo hoje, pelo menos na próxima quinta nós já teremos terminado. Mas confesso a vocês, o estudo desse sentimento me deixou impactada. Nós analisamos a raiva, nós julgamos a raiva, nós designamos a raiva de uma forma tão terrível, tão pecaminosa, como diriam os nossos amigos e companheiros de outras vertentes religiosas, e não percebemos o que existe por trás dela. Então, achei um estudo bastante interessante e eu espero que vocês também achem tão interessante quanto eu achei, tá bom? Então, vamos lá. A raiva. Em continuação ao estudo do medo, a raiva parece ser a melhor emoção para analisarmos devido à relação entre elas, pois Mirai Lopes afirma que não se sente ira sem antes sentir medo. Pode não ser o medo da fera, o medo do desconhecido, mas o medo da rejeição, o medo do julgamento e por aí vai. Será que a raiva é um sentimento ruim? Nós sempre observamos e recebemos orientações que não devemos demonstrar raiva, que devemos ser contidos, que devemos nos cuidar. E nos meios culturais, especialmente nos religiosos, ela é sinônimo de descontrole, desequilíbrio, agressividade. Então, ela tem uma percepção muito antagônica. Em primeiro lugar, ela é condenada porque demonstra descontrole, desequilíbrio, agressividade. Mas, por outro lado, ela chega até ser aceita por outro grupo de pessoas, porque ela é o oposto da passividade. Aquela pessoa que se impõe aos outros, que os outros têm medo de enfrentar por medo da sua reação, e às vezes nem é uma reação tão explosiva assim, mas é uma reação que cria um certo pânico, que cria um desconforto muito grande no grupo. Essa raiva, ela também tem um efeito positivo naqueles que se acham poderosos. Por serem raivosos, alguns falam, nossa, ninguém enfrenta fulano, é porque ele está coberto de razão. Mas por vezes ninguém enfrenta fulano porque fulano tem uma reação tão descabida, tão desproporcional, tão raivosa, que todo mundo fica com medo de enfrentar. E quando nós vamos estudar a raiva, lembram-se que o medo foi comparado ao inverno, que é o tempo de recolhimento, é o tempo de encolher, é de tempo de parar. O medo te paralisa. Quando nós vamos estudar a raiva, ela não seria a mesma estação, ela seria o verão. Seria uma estação de alta temperatura. Muita disposição, muita ação, muita reação. E assim como no verão, ficamos todos mais expostos. Vestimos roupas mais curtas,
braços de fora, vamos à praia, nos expomos sem tanto pudor, somos levados pelos impulsos e ficamos tão assim expostos que por vezes nos queimamos, não é assim? No verão nós também não fazemos isso, haja protetor solar, né? Só que para as emoções não dá para passar protetor solar. Então, se não nos cuidarmos, o excesso desse calor, desse temperamento quente, pode nos queimar nas relações e na vida. Se nós, por outro lado, formos imaginar a raiva como uma planta, nós vamos pensar no cacto. O cacto é aquela planta espinhenta, mas que sobrevive em adversas situações. É uma planta resistente, é uma planta que precisa de pouca água, fica no sol inclemente. Então, ela tem uma reação ao meio que a protege. De tal forma que aqueles espinhos que nós vemos no cacto, na verdade, seriam suas folhas, que foram transformadas para lidar com a hostilidade do ambiente. Se o cacto tivesse folhas como as demais plantas que nós conhecemos, ele perderia muita água. Ele se queimaria facilmente. Então, como ele está numa região hostil, ele se transforma num ser espinhento. Mas nós também não podemos esquecer que dentro, lá no fundo, o cacto é suculento. O cacto guarda a água que é tão necessária para a sua própria sobrevivência. E a raiva, ao contrário do medo que paralisa, a raiva põe uma energia em movimento. Ele sempre tem essa característica, energia em movimento. Energia verbal, energia física de fazer coisas, nem sempre contra alguém, mas te impulsiona para alguma atitude. E a maior circunstância da raiva para que ela não se torne improdutiva é usar essa força de forma equilibrada. Olha que interessante, né? Nós podemos transformar a força criativa da raiva em algo interessante. Definindo a raiva. A raiva é um termo amplo, envolto em diferentes significados, a depender da abordagem teórica ou do âmbito científico. Para alguns, é uma emoção básica, assim como o medo, nos garante perante os problemas da vida. É uma emoção básica porque ela seria quase instintiva. Para outros, no entanto, é um estado bastante avançado de energia agressiva. Diariamente, utilizamos o mesmo termo para definir desde uma pequena irritação até um ataque de fúria, quando dizemos estar possuídos pela raiva. O dicionário defende raiva como sendo um acesso de fúria, um arrebatamento violento. A cólera, a ira, é um sentimento de irritação, agressividade, rancor ou frustração motivado por aborrecimento, injustiça ou rejeição sofridas. Aversão em relação a algo ou alguém. Horror, ojeriza. Certos autores usam a palavra ira, outros energia agressiva, força destruidora, outros cólera. Então a raiva, ela tem vários aspectos, ela pode ter uma forma de se expressar pequenina, uma irritação, até um grande salto que vai torná-la numa explosão de ira, de raiva, uma explosão violenta. E essa explosão pode ser física, verbal, mas sempre será emocional. Você atira e você se fere ao mesmo tempo. Identificando a raiva. É difícil identificar a raiva porque nós somos levados desde cedo a ver que é um sentimento ruim. Então, nós procuramos evitar a demonstração da raiva.
Nós preferimos transformar a forma como nós expressamos o nosso profundo desgosto diante de uma certa coisa. Alguns de nós têm a capacidade de verbalizar, de conversar, mas a maioria não. A maioria tem aquele impacto, aquela raiva crescendo dentro de si e nem sempre verbalizada, nem sempre exteriorizada. É como se fosse uma explosão que fica contida e essa explosão que iria para fora implode. Essa explosão adoece aquele que tem a raiva descontrolada e contida. O termo contenção é engraçado. Nós não temos que conter o ataque de raiva, sim, mas nós não podemos conter o sentimento da raiva. Então, nós temos que encontrar uma forma de que esse sentimento seja uma ação produtiva, seja feito de forma equacionada, de forma adequada para ter um resultado positivo. Senão, qualquer problema, ao invés de melhorar, piora. O estudo sobre o estado da contração e hipertonia passa da seguinte forma: é a raiva. Quando você tem a raiva, você tem uma contração, porque para toda explosão tem um momento que você impulsiona. A vesícula biliar se mobiliza, produz uma descarga de bilis, que pode dar à pele um tom levemente ictérico, amarelo avermelhado, semelhante aos enfermos da doença cólera. Quem sente essa vivência experimenta um profundo mal-estar, um desassossego, um desgosto, uma opressão torácica, um peso no epigastro, uma necessidade imensa de fazer algo sem saber exatamente o que é. A respiração e a circulação se aceleram. Há uma leve ansiedade e uma facilidade que surge o sobressalto, quer dizer, põe-se em marcha reflexos defensivo-ofensivos desnecessários e inadequados. Lembra quando nós falamos que no medo também é assim? Nós temos uma reação de medo, por vezes exacerbada. Nós temos medo de uma fera, com razão. Temos medo de uma barata, que apesar de não ser bem vista, apesar de ter um potencial ofensivo, porque traz germes, traz bactérias, traz doenças, não mereceria certas reações físicas que nós temos, certas reações emocionais que nós temos. Então, assim como no medo, na raiva também, nós temos reflexos. Então, aquela explosão não é algo premeditado. Aquela explosão é a mesma coisa de quando no medo nós vemos a fera se aproximar, existe aquela descarga de adrenalina e você corre para o morro ou para o mato, ou você agride na esperança de se safar. No caso da raiva é a mesma coisa. A pessoa está tão desprevenida e de repente vem aquele impacto, vem aquela explosão, e aquela explosão nem sempre é adequada à atitude que a provocou. Na maioria das vezes é exacerbada. E pior que tudo, na maioria das vezes, essa explosão de raiva piora qualquer relacionamento, piora qualquer tristeza ou qualquer problema que aquele grupo de pessoas, ou que aquele casal, ou aqueles amigos estejam para enfrentar. Então, a descrição dessa emoção parece muito distante dos nossos sentimentos comuns. Nós vamos sentir raiva. A raiva faz parte do nosso dia a dia. Contudo, nós devemos ter o cuidado de evitar o descontrole. A raiva é normal. A raiva é um sentimento que nos impulsiona a nos defender de uma injustiça, a buscar um confronto com uma situação que não nos é aceitável. Ela sempre vai existir na nossa vida, mas nós precisamos saber como agir e como transformar esse descontrole numa energia positiva e criadora. Alguns falam assim: eu não tenho raiva, eu sou super tranquila. Super tranquila até pisarem no calo, porque a hora que pisa no calo, a situação muda. É muito fácil ser calmo no meio da calmaria. Mas ser calmo
no meio do pandemônio, isso não é fácil, não. E como não é um sentimento bem visto, o raivoso, o descontrolado não é muito bem visto na sociedade, né? Todo mundo foge, todo mundo evita. Se é um grupo em que não se dá para evitar, se é um grupo em que a pessoa raivosa é um chefe, é um membro da família, é alguém que direciona um grupo qualquer, então, por vezes, é impossível evitar. Mas se nós temos que conviver com ele, nós devemos saber que ele também procura disfarçar. Não, eu não sou raivoso, eu tenho sede de justiça. Eu, quando recebo um agravo ou quando eu vejo que as coisas não estão certas, eu vou tirar satisfação. Eu não levo desaforo para casa. Para mim é assim, é branco no preto, é vapt-vupt. Então, ele justifica os seus ataques de ira, a sua falta de percepção da melhor forma de conduzir uma situação, em nome de uma sede de justiça. Ele, então, se acha um justiceiro. Ele pode fazer porque o que ele está fazendo tem uma justificativa. Ele é o justiceiro. Também existe o disfarce da raiva na crítica. Aquele que critica tudo. Ele é que nem um juiz, alguém que decide acerca de algo, acerca de alguém e que todo mundo tem que aceitar. Para que a crítica não tenha o germe da ira, é necessário preencher 4 condições básicas. Bom, então eu não posso julgar os outros? Eu não posso criticar? Pode, deve. Você deve saber o que é certo e o que é errado. Você deve julgar bem ou mal uma determinada ação, uma determinada situação, inclusive para poder ver se é hora de intervir, se é hora de reagir. No entanto, quando essa crítica ela é positiva, quando é uma crítica construtiva, ela não vem movida pela raiva, nem pelo ódio, nem pela cólera. Ela vem movida por um sentimento de busca de equilíbrio, por um sentimento de busca de satisfação, um sentimento até de tentar retomar ou reconstruir uma determinada situação. Para isso é necessário que ela seja feita de um ponto de vista compreensivo e humano. É necessário ser objetivo, ser franco e ser construtivo. Fulano, não faça mais isso. O que você faz provoca isso, aquilo outro, não é legal para você nem pelo outro. Mas tem gente que critica com o único propósito de humilhar, de menosprezar. Ele faz pouco caso através da crítica. E ele está transmutando, ele está disfarçando um sentimento de raiva. Aquela pessoa ou aquela situação causa nele uma raiva profunda. Ele não vai explodir em violência verbal, não vai usar nome feio, mas ele vai gritar, ele vai tentar se impor, ele vai humilhar o outro de uma forma que os demais se submetam a ele, com medo, inclusive, de que ele os trate da mesma forma. A outra forma de disfarçar a raiva, ou melhor, de vermos um raivoso disfarçado, é a pessoa que usa muito a ironia. Todo irônico é um irado. Ele não ousa manifestar abertamente o seu descontentamento e recorre à face do falso humorismo. Analisando a ironia, vê-se que ela contém um fundo sádico, um fundo perverso, que torna ainda mais desagradável que a agressão direta, mediante o insulto ou a crítica franca. O irônico procura, ao mesmo tempo, humilhar seu adversário, esnobar sua superioridade intelectual, mas de maneira covarde, por ocultar a ofensa direta. Por vezes, uma pessoa que te ofende diretamente, ela ao menos te dá a oportunidade de tentar se defender. O irônico não. Ele tem uma agilidade intelectual, ele tem uma inteligência interessante e ele busca uma forma de ser irônico, de te humilhar, fazendo uma colocação que para todo mundo vai falar, não, mas ele
Ele não estava tentando te humilhar. Não, ele estava tentando te humilhar. Ele te humilhou, ele te magoou e você não soube responder, porque você não usa de ironia. E quem não usa de ironia, quem é franco e sincero, não consegue responder no mesmo tom ou no mesmo nível. Entendeu? Nível baixo, porque isso é uma baixeza. Humorismo. Mas afinal, o humorista, aquele que faz piada de tudo, ele é um raivoso? Sim, ele é, porque difere do bom humor. Na verdade, ele tem um mau humor imenso e ele usa de princípios humorísticos para agredir e destilar a sua raiva. Eles são incapazes de resistir a uma crítica séria. Eles são ressentidos, hipocondríacos, invejosos e incapazes de realizar obras generosas. Tudo que eles fazem tem um fundo de autoafirmação. Ele quer se mostrar bom, ele quer se mostrar inteligente, ele quer ser o maioral, mas ele não tem em si o carinho, o amor e a generosidade em suas palavras e no seu modo de proceder. Ele não faz graça pelo que traz em si de amor, mas sim de ira, de raiva e de impotência. O bom humor é otimista, é benévolo, revelando o lado alegre da vida, dos acontecimentos, criando e espargindo em derredor um sorriso franco, generoso, eufórico. Esse é o bem-humorado. Mas o humorista maldoso é aquele que faz piada humilhando o outro. E temos finalmente o soberbo. O soberbo ele é diferente do orgulhoso. O orgulhoso é o autossatisfeito. Ele tenta dissimular esse defeito. O soberbo não. O soberbo ele gospe, ele impõe aquela sensação de que ele realmente é maravilhoso. Ele tem um contato direto com Deus. Ele tem o contato direto com os homens. Sabe com quem está falando? Sabe que eu sou filho de quem? Sabe o que pode acontecer se por um acaso você não fizer do jeito que eu quero? Esse é o soberbo. É um espartilho psíquico que internamente se debate uma alma totalmente insatisfeita. Ele, na soberba, ele contém como um espartilho, ele aperta aquela raiva dentro de si, tá? E aperta aquela alma que, no fundo, quer enganar, julgando-se muito valiosa, muito superior, detentora de poderes até sobrenaturais, se for o caso, mas sente-se vulnerável, acha que todo mundo ao seu lado é invejoso e que ele tem que mostrar quem é que manda no pedaço. O que percebemos com todas essas expressões é que algumas delas são facilmente identificadas por quem a vive, enquanto outras exigem mais atenção e disponibilidade de se conhecer. Entretanto, todas expressam um desejo de movimentação, que, não sendo bem conduzido, torna-se prejudicial para si e para todos ao seu redor. Quando você não está bem numa situação, o teu organismo se prepara para uma reação. Eu preciso ter um movimento. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas se eu não detecto a minha raiva, se eu não detecto o meu problema e se eu me deixo levar, eu crio realmente movimentações tenebrosas e nada positivas. Então eu preciso reconhecer a raiva em mim, reconhecer o raivoso no irônico, no humorista, no soberbo, no crítico, naquele que tem sede de justiça. Eu preciso reconhecer para saber lidar com a situação. Sentindo a raiva. Joana de Ângeles diz: ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva, fenômeno perfeitamente normal no trânsito
humano. O que se deve evitar é o escamoteamento dela, é o disfarce dela, a dissimulação, mantendo-a intacta. Porque se eu não dissimulo, se eu não tento justificar a minha raiva e minhas atitudes mal tomadas em nome de uma sede de vingança, em nome da minha superioridade intelectual, etc. e tal, eu consigo reconhecê-la. E se eu consigo reconhecer a raiva, eu sou capaz de conduzir melhor as minhas atitudes futuras. Continua Joana. A incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal. Torna-se grave a não capacidade de administrá-la. Não é? Eu vou administrar a minha raiva. Eu vou conviver com ela, eu vou entender o porquê que eu estou sentindo e eu vou tomar decisões e atitudes para que eu possa assumir a responsabilidade do que eu faço com a minha raiva. Jung, o grande psicólogo, psiquiatra, os que souberem mais que eu, na hora do bate-papo, esclarecem, eu acho que ele foi um psiquiatra. Quanto mais, ele diz que quanto mais a sombra é reprimida, mais densa ela se torna. Quanto mais você reprime um sentimento, ele se torna mais denso, ele se forma mais poderoso dentro de você mesmo. Mas podemos tomar uma conduta exemplar aos olhos dos outros. Eu disfarço a minha raiva. Eu tenho aquele olhar, eu fico verde de raiva, eu fico irritadíssima, parece que meu coração vai sair pela boca, mas eu respiro fundo e eu disfarço. O outro fala, nossa, fulano é controlado. Mas no fundo, o que eu quero é o revide. No fundo, eu espero que Deus faça justiça em meu nome, já que eu não sou capaz de fazer. Então, eu sinto, eu seguro, eu retenho, aquilo fica guardado dentro de mim, aquele sentimento, e eu não consigo me libertar dele. Até o momento que eu vou juntando tanto, que esse meu poder de disfarçar vai por terra e eu acabo explodindo de forma absurda, às vezes até por poucas coisas. Em geral, somos educados para não demonstrar a raiva que sentimos, ou educados para nem sentir raiva, porque se nós somos espíritas, se nós somos cristãos, nós sabemos que devemos perdoar e que não devemos sentir raiva. E isso não é correto. Nós temos que detectar a raiva, nos educar para sentir a raiva com reações razoavelmente boas. Os pais têm um papel importante na conscientização e elaboração dessa emoção, principalmente na análise e reflexão do que fazer com ela, buscando sempre as alternativas que tragam menos prejuízo para si e para os demais. Uma criança castrada, uma criança que é ensinada a não sentir raiva, ela vai mentir para si mesma e para os outros. Ela vai disfarçar a raiva. A criança castrada que, além de achar que não está sentindo raiva, aprende que não deve demonstrar raiva, ela não está aprendendo a lidar com ela. Confundimos uma criança reprimida como uma criança bem educada. Fulano teve um piti lá, ficou com raiva do amiguinho, mordeu o amiguinho porque ele pegou o brinquedo dele, e enfim, aquelas brigas de criança. É feio, o pai vai, o pai adverte porque não pode. Vamos tentar entender essa criança, explicar para ela que aquilo não tá certo, vamos ensinar empatia, o amiguinho só queria brincar um pouquinho com o brinquedo, ele ia devolver. Nós vamos ter que ensinar a criança a viver com a frustração, observar até que ponto aquilo realmente é uma afronta a ela, para que possa reagir bem. Exigir que ela tenha sempre uma atitude angelical
Não, tá tudo bem, pode pegar minha bola, pode rasgar meu caderno, pode fazer tudo, porque papai vai dizer que ele é bonzinho, porque vai ganhar sorvete, tudo. Nós estamos tornando essa criança incapaz de lidar com a frustração. E ela vai demonstrar isso de outras formas, quer demonstrando doenças, quer agindo de forma inadequada em outras situações. Isso porque a raiva engolida é uma autoagressão. E isso quem nos ensina também é Kardec. Embora não expressar a raiva e a engolir em vez de trabalhar com ela, pode parecer sinônimo de equilíbrio. Em muitas ocasiões, nem sabemos que estamos com tanta raiva assim, ou porque temos uma reação tão exacerbada com determinada situação ou determinada pessoa, e nem estamos sentindo que estamos sendo irônicos, que estamos sendo agressivos nas nossas palavras ou nas nossas reações. Os espíritos esclareceram a Kardec. A paixão se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Então, toda vez que seguramos a raiva, ela vai sair mais cedo ou mais tarde. E provavelmente vai causar um mal maior que a pessoa nem consegue entender porque está sendo agredida daquela forma e nem quem agrediu consegue perceber que está fazendo isso por raiva. No livro Autoconhecimento, uma busca interior, Joana de Ângeles diz: no físico, mediante distúrbios do sistema vago-simpático, nós começamos a sentir indigestão, diarreia, acidez, disritmia, inapetência ou glutonaria como autopunição. No emocional, nós passamos a sentir nervosismo, amargura, ansiedade e depressão. Quem é que nunca teve que engolir um sapo? Porque não ficava bem revidar. Era melhor ficar quieto, deixar passar, senão o que iam pensar, o que iam dizer. E quando eu engulo aquele sapo, ele não desce, ele fica na minha garganta. E ele começa a trazer para mim uma série de problemas físicos, emocionais e afeta também o meu perispírito, porque os chakras das energias começam a ficar desregulados. A raiva contida durante muito tempo, às vezes até desde a terra infância, podem se transformar, vejam bem, podem se transformar em algumas pessoas em tumores malignos e outros graves efeitos no organismo, tá? Então, existem estudos que dizem que a mágoa profunda, a raiva profunda desencadeiam A, B ou C doenças no ser humano. Isso quando ao longo do tempo você vem sentindo repetidas vezes a mesma coisa. E a raiva que nós sentimos do outro até dá para entender. Mas e a raiva que sentimos de nós mesmos? Nós conseguimos perceber que somos revoltados conosco mesmo? Existem pessoas que têm raiva até de serem traídas. Se nós formos fazer uma pesquisa com as mulheres que sofrem violência física, elas têm mais raiva de si mesmas do que do agressor. Raiva de não ter percebido o ser abjeto que ele era. Raiva de sentir amor por aquela criatura tão violenta, tão cruel. Raiva de não ter percebido a tempo que era necessário fugir daquele relacionamento. Raiva de não ter coragem ou não ter condições de cortar aquele relacionamento, de partir para uma outra vida, ou por falta de condições econômicas, ou por falta de oportunidades ou de apoio, mas enfim, ela sente raiva do outro, mágoa do outro, mas a raiva que sente de si mesma é ainda maior. Como não percebi? Como eu passei todos esses anos sem saber quem ele era ou quem ela era, aquele que descobre que foi traído? Ele se pergunta como eu não percebi, como eu fui tão tolo, como eu fui tão bobo. Raiva por não termos atingido determinado objetivo,
de não ter passado numa prova, de não ter feito o curso que nós queríamos. Existe uma frustração, uma mágoa, porque não nos demos ou não nos permitimos certas aventuras, certos estudos, certas oportunidades, quando tivemos medo de abrir mão de uma coisa em prol de outra. Ao longo do tempo, isso se transforma até numa espécie de raiva para conosco mesmo. E essa raiva, nós nos colocamos numa situação punitiva, de auto-aniquilamento. Não vai dar certo, já não deu certo aquela vez, eu não mereço, porque se eu merecesse eu teria conseguido, né? E ela acaba sendo paralisante, o que piora o efeito da raiva, porque a raiva exige movimento. Tô com raiva porque eu não fiz alguma coisa, qual é o movimento? Fazer, tentar fazer, se não aquilo, alguma outra coisa que me dê o mesmo prazer, mas eu não posso ficar parada, porque parada e sentindo raiva, o efeito é muito pior. Existe um trecho de Mira e Lopes que poeticamente define a raiva. Muito distante, na noite dos tempos, do negro ventre do medo, brotaram as rubras faces da ira. Esta rapidamente cresceu e se converteu no segundo gigante dos 4 que atazanam o homem e fazem parte de sua vida num perpétuo drama. Os domínios da ira são tão vastos quanto os domínios do seu progenitor, o medo. Então, do medo nasce a raiva pela impotência, do medo da rejeição, do medo da crítica, do medo que o outro se mostre superior a nós, surge um sentimento de raiva que vai aumentando. A professora da PUC de Campinas, Marilda Lippe, afirma que 90% dos hipertensos são pessoas com propensão para a raiva e alguns têm temperamento explosivo. Então, podemos perguntar, quantos desses talvez sejam hipertensos por terem um comportamento raivoso? Ela faz um questionamento aí. Se 90% dos hipertensos têm propensão raivosa, talvez sejam hipertensos por essa propensão raivosa. O coordenador do programa de ansiedade e depressão do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro acrescenta que os hipertensos tendem a ter compulsões. Eles comem, bebem e consomem mais, principalmente quando estão com raiva. Essa sua reação, esse seu movimento, não é? Já que eles não conseguem um movimento físico mais adequado, é uma forma de querer agredir e agredir a si mesmo. Então, nós precisamos perceber a raiva em nós, a raiva no outro e tentar ter uma atividade, uma atitude positiva. Joana de Ângeles também faz algumas sugestões para nós trabalharmos a raiva. Gastar a energia em uma corrida ou num trabalho físico estafante. Mas declara que a eficácia da atitude depende de não ter a conotação de fuga de si mesmo. Gastar a energia pode amenizar o nível sufocante em que o sujeito se encontra, tomado pela emoção, para que consiga depois digeri-la mais facilmente. A raiva exige movimento, a raiva exige atitude. Então, vamos gastar essa energia. Quando estivermos com muita raiva, não vamos direcionar a raiva imediatamente contra aquela pessoa, contra aquele fato, contra uma determinada situação. Vamos gastar essa energia, gastar, pôr para fora, porque ela está exacerbada, ela não está controlada, ela vai ser explosiva. Mesmo que você comece num tom razoável, vai num crescendo que você não vai conseguir segurar. Então, gasta essa energia primeiro.
Vai fazer uma faxina, né? Vai varrer o quintal, vai consertar o telhado, vai fazer alguma coisa que ponha você em movimento. E enquanto você está movimentando essa energia, você vai ter condições de, com menos ímpeto, analisar aquele problema e buscar uma solução mais razoável. É um tema longo e nós vamos deixar para a semana que vem. Nós vamos compreender a raiva, nós vamos ver os lugares do Evangelho onde a raiva e todas as suas filhas são citadas. Nós vamos ver que a raiva, pasmem, pode e deve ser produtiva e nós vamos ver como tratar dela em nossas vidas, nos curando íntima e profundamente, curando as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, a raiva de nós mesmos, aceitando esse sentimento como um sinal de alerta e não evitando, não fingindo, mas enfrentando de uma forma cristã, de acordo com o que dizem os evangelhos. Pensem, meus amigos, quantas vezes a palavra raiva, a palavra ira e a palavra cólera aparece, tanto no Antigo, mas principalmente no Segundo Testamento. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, viajando pelo conhecimento das emoções, procurando de toda forma o autoconhecimento, procurando também verificar a raiva no outro para termos melhores reações também e assim nos tornarmos melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos, melhores cristãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva e habite o nosso coração, agora e sempre. Que assim seja.